Que a paz de Cristo esteja com todos, irmãos. Graça e paz esteja com você e sua família, nas suas casas, onde quer que estejam. É mais uma vez com muita graça e alegria que estamos aqui cultuando mais uma vez, usando a ferramenta que é a internet para chegar até vocês nas suas casas com segurança. E tudo isso vai passar e logo logo a gente vai estar reunidos em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um cântico. Cântico, se vocês estiverem com o Inário, 198. Como eu vivia... Desculpa. Me equivoquei. Viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir. É sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir. Aleluia, 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 aleluia. Mas também nunca se esquecer que há muitos que vivem na dor, que mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor. Que mostrar nosso Cristo é viver, que viver é mostrar seu amor. Aleluia, 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 aleluia. Amém? Agora sim. Como eu andava, já não ando mais. Como eu vivia, já não vivo mais. Porque é Jesus que vive em mim. Porque é Jesus que vive em mim. Larga tudo e segue a Jesus. Larga tudo e segues a Jesus, e serás desde já filhos de Deus, e serás desde já filhos de Deus. Amém. Amém. 204. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro,
Seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Que o Senhor seja louvado nessa noite. Neste momento, nós gostaríamos mais uma vez de saudar a querida Igreja de Cristo espalhada no mundo inteiro, em especial na cidade de Belo Jardim. Saudamos a todos e a todas, dizer que é uma alegria imensa poder mais uma vez estarmos cultuando e adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Hoje, o primeiro dia da semana, um dia mais do que especial para buscarmos a Deus, falarmos com Ele, participarmos da sua ceia, entendermos o que Ele quer para nossas vidas e, em especial, buscarmos viver de acordo com a sua vontade e com a sua palavra aqui na terra. E neste momento eu aproveito e convido a amada igreja e a todos que estão nos assistindo para que possamos inclinar nossas cabeças, fecharmos os nossos olhos para uma palavra de oração. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Neste momento, ó Pai, estamos mais uma vez reunidos, os teus filhos e filhas, para te adorar na beleza da tua santidade. Desde já, Senhor, te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por seres esse Deus poderoso, esse Deus cuidadoso, zeloso, que tudo tem feito para nos manter na mais perfeita paz. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas que a humanidade passa com essa pandemia, tu tens, ó Deus, de uma forma especial e maravilhosa, cuidado para que tudo, Senhor, aconteça de acordo com a Tua vontade e especialmente, Senhor, de acordo com aquilo que tem planejado para nossas vidas. Abençoa, Senhor, aqueles que porventura estão passando por dificuldades nesse momento de enfermidade. Que Tu possas, ó Pai, sanar, sarar, curar todas as feridas, e especialmente, Senhor, aquela da alma. Abençoa, perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz. Essas bênçãos nós te oramos e já te agradecemos e oramos a Ti no doce nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Nesse momento, convido também a amada igreja para abrir a Bíblia no livro de Provérbios, no seu capítulo 4, nos versículos 20 por diante, que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não deixes apartar-se os teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Palavra do Senhor. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Neste momento tão especial de adoração ao nosso Deus, nós vamos lembrar do sacrifício, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da celebração e da participação da ceia do Senhor. Quero fazer uma leitura em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24. Versículo 23, que diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do sacrifício, morte e ressurreição
do nosso Senhor e Salvador, nós vamos agora participar da ceia. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos orar pelo pão que simboliza o corpo de Cristo. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, te agradecemos, Pai amado, por este momento tão especial que o Senhor nos concede de aqui estarmos, Pai Santo, celebrando e participando da ceia em memória do teu amado Filho, Jesus Cristo. Te pedimos, Pai amado, tuas bênçãos sobre este pão, que simboliza o corpo de Cristo, que foi morto sobre aquele madeiro, sobre tão grande sacrifício em favor de cada um de nós. Em nome dele, Pai amado, oramos e te agradecemos. Amém. Vamos mais uma vez adorar o Senhor. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida do porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver no além. Amém? Ainda em 1 Coríntios 11, versículo 25, diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E até que Cristo venha, cada primeiro dia da semana, a igreja assim fará a celebração da ceia em sua memória. Nós vamos agora inclinar nossa cabeça e vamos orar pelo suco da videira. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, te agradecemos, Pai amado, por este suco da videira. Sobre ele pedimos tuas bênçãos. Por este suco que simboliza o sangue do teu amado Filho Jesus Cristo, que foi derramado sobre tão grande sacrifício naquele madeiro, para que, por meio dele, nossos pecados fossem lavados. Te agradecemos, Pai Santo, por teu amor e por tua misericórdia conosco. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Estou devo ao amigo o que só por ele eu pude obter. É Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei
a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. É Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém? A paz de Cristo esteja com todos. Abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 12, para que possamos fazer uma leitura desse momento, no que se refere à coleta, à oferta que fazemos sempre a cada semana para o trabalho, e a assistência aos irmãos. Então, Jesus diz aqui, que Jesus, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, uma leitura simples, pequena, mas uma leitura inspiradora, que fala muito sobre esse momento. Às vezes nós lemos que devemos contribuir não por necessidade ou por tristeza, mas Deus ama quem dá com alegria. E aqui mostra bem claro, Deus não olha valores, Deus não quer saber do meu quantidade de dinheiro, da sua quantidade de dinheiro, mas importa sim a Deus como eu estou contribuindo, o que eu posso contribuir. Com certeza essa passagem diz aqui que para Deus tanto faz, R$10, R$1.000, são valores iguais. O que difere é o meu coração, como eu estou realmente contribuindo para a assistência ao trabalho, a assistência aos irmãos. Muito importante essa leitura e que nós possamos meditar assim, que nosso coração realmente esteja com alegria. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor Deus do céu Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui juntos neste momento e rogamos que neste momento de ofertar, neste momento de contribuir, Pai, com do que ganhamos, que o Senhor nos provém, que o Senhor nos dá, nós rogamos que nosso coração esteja com alegria, que nosso coração esteja com discernimento realmente do que estamos contribuindo, para o que estamos contribuindo. Nós pedimos também que o Senhor seja com os irmãos que estão trabalhando, que estão prestando assistência ao corpo e ao serviço da igreja. Abençoe e guarde todas essas pessoas. E em nome de Jesus que nós pedimos suas bênçãos para esse momento. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por
morrido em meu lugar, te agradeço. Oh, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Amém? Que a paz e a graça esteja com todos. Graças a Deus estamos juntos em mais uma noite deste primeiro dia da semana para aprendermos mais do Senhor, para celebrarmos a Santa Ceia, o nosso propósito maior. E nessa noite nós vamos falar de algo super atual. Vamos falar de seguidores. É algo muito comum. Quantos seguidores você tem em sua página, em suas redes sociais? Hoje as pessoas buscam elevar, aumentar cada vez mais o número de seguidores que têm em suas redes. E quando assim alcançam, comemoram, colocam lá a postagem: obrigado 1.000 seguidores, obrigado 2.000 seguidores, obrigado 3.000 seguidores, ou obrigado 1K, 2K, 3K, na linguagem comum das redes. E ninguém mais do que Jesus Cristo quis e quer seguidores, porém de uma forma bem diferente, como nós vemos hoje nas redes sociais. Em uma rede social basta um clique para você se tornar um seguidor, seja ela qual for. Clicou, já está seguindo, e o dono daquela página, o proprietário daquela rede, vai lhe agradecer por isso, porque o número de seguidores dele vai aumentar. Mas Jesus Cristo veio ao mundo, como nós vimos no domingo passado. Qual o propósito maior de Cristo? Por que Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo? Para buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o grande propósito de Jesus ter vindo ao mundo. Enquanto Jesus estava aqui no seu ministério, que durou aproximadamente 3 anos, o que ele mais queria eram seguidores. O que Jesus mais trabalhou foi para que as pessoas o seguissem, foi para que as pessoas entendessem o seu chamado, entendessem a sua mensagem e passassem a segui-lo. Nós vemos na Bíblia várias passagens mostrando que multidões o seguiam. Então Jesus provavelmente andava rodeado de 1K, 2K, 3K, né? 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, várias pessoas o seguiam. Mas Jesus sabia o intento, a intenção do coração de cada homem, de cada mulher. E para ser um seguidor de Jesus, não bastava um clique, não era só ir lá e clicar, estou seguindo, não. Jesus impunha, Jesus ensinava, Jesus falava algumas exigências para que se tornasse um seguidor, uma seguidora dele. E nem sempre essas verdades que ele falava agradavam àqueles que ouviam. E por que será que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido e muitas vezes rejeitava alguns seguidores? Sim, Jesus rejeitava alguns seguidores, e nós vemos isso na própria Bíblia, vários registros que Jesus rejeitava muitos do que queriam segui-lo. Por quê? Porque não cumpriam, porque não queriam seguir as exigências de um seguidor de Cristo. Não queriam seguir os ensinamentos que Cristo colocava para aquele que queria ser seguidor, ser seu verdadeiro discípulo. E o que é necessário para ser um verdadeiro discípulo de Cristo? O que é necessário para ser um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo? Primeiro ponto, humildade espiritual. É preciso reconhecer a nossa pobreza espiritual. É preciso reconhecer a nossa indignidade diante do Senhor. Nos humilharmos diante de Deus. Reconhecer que sem Cristo, sem Deus, nós não somos nada.
É um dos principais pontos para ser um verdadeiro seguidor de Cristo, um verdadeiro discípulo de Jesus: humildade espiritual. Um jovem rico, zeloso, que cumpria a palavra, foi até Jesus animado, queria o seguir e chegou perto de Cristo e disse: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, numa resposta bem abrupta, bem forte, que foi dada à jovem naquele momento, uma passagem muito conhecida do jovem rico, ao invés de alegrá-lo, muito pelo contrário, o jovem saiu entristecido por conta daquelas palavras de Cristo, por conta daquela condição que Jesus ali impôs: você quer me seguir? Então deixe isso, isso e isso, abandone isso, doe suas riquezas e venha e siga-me. Ele saiu cabisbaixo, entristecido. Um outro grande exemplo, Nicodemos, um homem importantíssimo entre os judeus, era tratado como o príncipe dos judeus. Nicodemos, um grande mestre da lei, um grande professor, alguém que já estava ali trabalhando de certa forma, alguém que estava buscando se encontrar com Jesus, mesmo ali com aqueles receios, e quando consegue se aproximar de Jesus, achando que ali acharia alguma posição para ajudá-lo naquele seu ministério, o que é que Jesus diz? Nicodemos, se você não nascer de novo, não existe, não há como você ser meu discípulo. Você só pode ser meu seguidor, você só pode ser meu discípulo se você nascer de novo. Tudo o que você já fez, Nicodemos, não tem nenhuma valia para que você possa entrar no meu reino. Muito pelo contrário, você tem que nascer de novo. E aí Nicodemos ficou perplexo: como assim? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e não entendeu nada? Então essas eram as palavras de Cristo. Esses eram os ensinamentos e são os ensinamentos de Cristo para quem quer ser seu seguidor hoje, para quem quer ser seu discípulo hoje também. Humildade espiritual, reconhecer a sua humildade, reconhecer a sua pobreza espiritual, a sua dependência, a sua necessidade de Cristo, do Senhor, para que você tenha salvação. Não se gabar por nada, não se orgulhar por nada, porque a salvação não é por nenhum esforço, por nenhuma obra, por nenhuma feitura sua. A salvação é de graça. A salvação é dada por Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Então esse é um primeiro ponto, um ponto importante. Lembre-se desses exemplos: Nicodemos, o jovem rico e vários outros exemplos que muitas vezes pessoas se aproximavam de Cristo aguardando uma resposta e recebiam outra e saíam entristecidos. Uma outra coisa importantíssima para que você possa ser um verdadeiro discípulo de Cristo: calcular as despesas. Isso Jesus ensinou sempre, durante todo o seu ministério. Calcule. Ele cita Lucas 13, versículo 22, diz: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Era isso que Jesus fazia durante seu ministério: ensinando e caminhando, viajando e ensinando. E assim ele seguia. E no versículo 23 diz: e disse-lhe o Senhor: são poucos os que se salvam. Vejam que pergunta esse Senhor fez a Jesus Cristo. Que respostas nós esperaríamos de Cristo se nós não soubéssemos já essa resposta? E nós lemos a Bíblia, nós sabemos qual vai ser a resposta aqui. Mas que resposta eu esperaria? Que resposta você esperaria se Jesus Cristo estivesse aqui e você tivesse a oportunidade de perguntar para Ele: Senhor, são muitos os que serão salvos? São poucos os que serão salvos? Qual foi a resposta de Cristo? Esforçai-vos, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esforçai-vos. Para ser discípulo de Cristo, para ser seguidor de Cristo, o caminho é estreito, a porta é apertada. O que é que significa? Nem tudo passa. Muita coisa você vai ter que deixar, muita coisa você vai ter que largar, muita coisa você vai ter que renunciar para passar nessa porta. A porta é estreita, o caminho é estreito.
E Cristo disse: esforce para entrar por essa porta, porque muitos vão tentar e não vão conseguir. Por que muitos não vão conseguir? Porque não vão querer deixar muitas coisas, porque não vão querer renegar sua própria vontade. Por isso, quando chegar na porta, tem tanta coisa que vai lhe impedir de passar na porta. E Jesus Cristo deixa bem claro: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O homem pergunta se eram poucos os que queriam ser salvos. Jesus não falou que eram poucos, nem tampouco falou que eram muitos. Muito pelo contrário, a resposta dele foi: esforçai-vos. Versículo 25: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vocês são, então começarei a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Então vejam, que ensinamento forte Jesus deu a esse senhor, a esse homem, a essa pessoa que se aproximou dele para perguntar se seriam poucos que queriam ser salvos. Talvez nos dias de hoje nós achássemos arrogante. Como assim? Alguém se aproxima para perguntar e diz: não, a porta é estreita, se esforce. E no último dia, quando bater que disser: Senhor, Senhor, eu vou dizer: dá parte de mim que eu nem te conheço, nunca nem te vi. O que Jesus estava querendo ensinar aqui? Que muitas vezes pensam que são seus seguidores, pensam que são seus discípulos, mas estão muito distante daquilo que realmente Jesus ensina, daquilo que realmente Jesus pregou, daquilo que realmente Jesus orientou. E aí ele alerta esse homem. Jesus sabia, o maior desejo de Cristo é que todas as pessoas o sigam. A própria Bíblia diz que Deus não se compraz na morte de ninguém, mas Jesus sabia que seria difícil. Nem todos estariam aptos para isso. Nem todos iriam querer passar por essa porta estreita. Nem todos iriam querer passar por esse caminho apertado. Por isso Cristo alertou: cuidado, se não for pela porta estreita, se for pela porta larga, você vai pensar que é meu discípulo e vai estar muito enganado. E para que você não se engane, eu estou lhe dizendo isso hoje, para que você se reexamine e siga-me verdadeiramente, para que essa surpresa não chegue no último dia. Ele assim ensinou a esse homem. Em Lucas 13 ainda, versículo 25, diz: ora, ia com ele uma grande multidão. Então vejam, Jesus tinha bastantes seguidores, muitos seguidores, muitas pessoas andavam, na verdade, caminhavam com ele, junto com ele, por vários e inúmeros motivos: milagres, sinais, multiplicação, comida, inúmeros, muitos com ele. E aí voltando-lhes, versículo 26, vejam o que Jesus disse a essa multidão. E é isso que Jesus fala a essa mesma multidão que está aí fora hoje. São essas as mesmas palavras que Jesus pede que nós anunciamos hoje a toda essa multidão que aí fora está e ainda não o conhece plenamente e ainda não conhece completamente. Versículo 28, Lucas 14, o que é que Jesus disse à multidão? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essas foram as palavras de Jesus à multidão. Não pode, não tem como ser seu seguidor, se você não renunciar, se você não renegar, se você não abandonar aquilo que desagrada a Deus. E mesmo que esse abandono venha causar divisão dentro da sua própria família, o que é que Cristo diz? Se você não aborrecer pai e mãe, não é digno, não tem como você ser meu discípulo. Se por causa do seu pai, por causa da sua mãe, por causa do seu irmão, você fica acanhado em me seguir, você tem vergonha de renunciar isso e isso, de mudar o seu padrão, de mudar o seu comportamento, não, você não pode ser meu discípulo, de forma alguma. É isso que Cristo nos fala hoje. Foi isso que Cristo falou para a multidão. E no versículo 27, o famoso versículo muito conhecido: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo.
A cruz aqui não é um instrumento, não é um adereço. A cruz na época de Jesus significava morte. A cruz na época de Jesus era um instrumento de pena de morte. E o que é que Cristo está dizendo aqui? Quem não levar a sua cruz não tem como ser meu discípulo. Temos que morrer diariamente para as nossas próprias vontades. Temos que matar o nosso ego diariamente e fazer Cristo viver e evoluir nas nossas vidas. Se não levar uma cruz, se não estivermos com a cruz, não somos dignos, não há como sermos verdadeiros discípulos de Jesus. E aí no versículo 28 ele fala justamente sobre esse ponto que eu estou tocando. Para ser discípulo de Cristo é preciso calcular as despesas, calcular se você realmente está apto, se você realmente quer isso para a sua vida. Versículo 28: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que é acabar? Ou seja, o que é que ele está dizendo? Quem é que vai construir uma casa hoje e começa a construir de qualquer forma sem antes ter calculado? Se vai ter o dinheiro para o cimento, para o pedreiro, para o tijolo, para as telhas, para o acabamento? Ninguém faz isso. É só uma pessoa que não tem bom senso que vai fazer isso, né? Vai chamar um pedreiro, 2, 4 pedreiros, pode começar aí. Primeira semana, chegou na sexta-feira, sábado, as diárias de pedreiro. Tem não. E o armazém, o tijolo, comprei. E vai pagar? Não tem dinheiro para pagar não. Ninguém faz isso, né? Só um louco vai fazer isso. E é o que Jesus está dizendo. Calcule essas despesas. Calcule para quê? Versículo 25: para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. E aí ele cita outro exemplo. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, versículo 33, prestemos atenção: qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus pediu para renunciar o quê? Parte? Um pedaço? Não. Qualquer que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Que renúncia é essa? É uma renúncia que, qualquer momento, o que for preciso que você renuncie, em nome de Jesus, você vai estar disposto a renunciar. Ele não está dizendo que você vai viver uma vida sem nada, né? Desprendido, não vai ter mais nada, nem bens, nem nada. Não, o que ele está falando é o que for necessário você fazer, o que for necessário você renunciar, em nome de Jesus, você vai renunciar. Não vai deixar que nada atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Você não vai deixar que nada atrapalhe a sua comunhão com o Senhor. Essa é a renúncia que Jesus está falando. Então, segundo ponto para ser seu seguidor, calcular as despesas. E o terceiro ponto, para nós concluirmos a reflexão dessa noite: para ser seguidor de Jesus, temos que ter um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão. Não existe conversão sem transformação. Conversão é mudança de vida. Porque muitas vezes eu posso estar como cristão há 15, 20 anos e as pessoas podem não enxergar nenhuma mudança em mim, porque eu não me converti. Eu me converti no momento em que eu me deixei ser transformado por Cristo. Sem transformação não existe conversão. Conversão só existe por transformação. E que transformação é essa? Tudo isso que nós já vimos: renúncia, abandono, mudança de vida. Veja lá em Colossenses capítulo 3, nos dá um grande ensinamento sobre o que é conversão, sobre o que é mudança. Colossenses 3, versículo 1 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quais são as coisas que você deve buscar, que nós devemos buscar? As coisas do alto, as coisas do céu. Não se atrapalhe, não se enrole, como nós falamos, por conta de coisas terrenas.
por conta de coisas que passam, por conta de coisas que irão acabar. Versículo 2, Colossenses 3: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pense nas coisas que são eternas. Pense nas coisas que nunca irão acabar, nas coisas que têm valores eternos. Porque, versículo 3, porque já estáis mortos. O que é que o morto faz? Nada. Qual o poder que um morto tem? Nada. Qual a atividade que um morto executa? Nenhuma. Então, a partir do momento que nós nos convertemos verdadeiramente, nós morremos, e o versículo 3 diz: e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Para ser seguidor de Cristo é preciso uma verdadeira conversão. Por isso que Cristo muitas vezes tinha um discurso que parecia duro, que parecia pesado, mas muito pelo contrário, era um discurso de amor. Eu gosto muito da palavra que antecede quando Jesus foi falar para o jovem rico que ele tinha que deixar tudo. Você pode ler depois em sua casa essa passagem e você vai ver o que é que a passagem diz. E Jesus o amou e disse: vai, vende tudo o que tens, depois volta e segue-me. O amou e disse. Esse é o amor de Cristo. Por quê? Porque se ele assim não amasse, se ele assim não falasse essa verdade, muitos ali seriam enganados pensando ser seus seguidores e não seriam, como hoje acontece. Muitos hoje andam enganados pensando ser seguidores de Cristo nesse mundo aí afora e não são, porque não seguem as exigências de Cristo, porque não seguem os ensinamentos de Cristo, porque não renunciam às coisas por conta de Cristo, porque pensam mais nas coisas dessa terra do que nas coisas do alto. Não tem como ser um seguidor de Jesus, não tem como ser um verdadeiro discípulo de Cristo com a cabeça cheia com as coisas desse mundo. A nossa mente, o nosso coração tem que estar cheio com as coisas do céu, com as coisas que são eternas. Colossenses 3,4 diz: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aí ele cita, o que é que tem que morrer? Prostituição, impureza, apetite desordenado, gula, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria. Por quê? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E no lugar disso, o que é que a gente tem que colocar? Colossenses 3,12: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então são essas coisas que a gente tem que se revestir. São essas coisas que tem que fazer parte da nossa vida, se quisermos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Hoje, o mundo prega um evangelho quase que romântico. Esquece das exigências de Cristo. Esquece dos ensinamentos de Cristo. Prega um evangelho politicamente correto. E esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é verdadeiro. O evangelho verdadeiro é o evangelho que mostra a vontade de Deus. É um evangelho que exige transformação. É um evangelho que exige mudança. É um evangelho que exige uma verdadeira conversão. Reexamine a sua conversão. Reexaminamos todos nós as nossas conversões. Vejamos onde podemos ainda crescermos, onde podemos ainda amadurecermos ainda mais, onde podemos ainda abandonar algo que não agrada a Jesus de forma alguma, e eu insisto naquilo. Reveja isso. E você, que ainda não entendeu o chamado, esse é o chamado. Cristo te ama. Assim como ele amou o jovem rico, assim como ele amou Nicodemos, ele te ama também, e essa é a mensagem dele hoje para você. Se não nascer de novo, não tem como ser seu discípulo. Se você não reconhecer, se não tiver humildade espiritual, não tem como ser seu discípulo. Se você não calcular as despesas, não tem como ser seu discípulo. E se você não se converter verdadeiramente, não há como ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo, ser um seguidor verdadeiro de Jesus Cristo, exige mudança, exige transformação de vida.
O Evangelho de Cristo não promete riquezas, o Evangelho de Cristo não promete prosperidade como está espalhado aí no mundo. Cristo promete transformação de vida. Cristo promete uma vida nova. Cristo promete a eternidade com Ele nos céus, para aqueles que forem seus verdadeiros seguidores. E qual é o tempo de se converter? Qual é o tempo de mudança? Qual é o tempo de transformação? Hoje, agora. Eis o tempo da oportunidade, eis o tempo da salvação. Amém? Continuamos adorando ao Senhor com mais um cântico. Olha somente a Ti, Senhor. Olha somente a Ti, Senhor. Olha somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Seguir somente a Ti, Senhor. Seguir somente a Ti, Senhor. Seguir somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Servir somente a Ti, Senhor. Servir somente a Ti, Senhor. Servir somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Viver só para Ti, Senhor. Viver só para Ti, Senhor. Viver só para Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração de agradecimento conclusiva por este momento, mas sabemos que esse não é o momento final da nossa adoração. Obviamente nós temos o nosso culto racional, um dia a dia, então prestando nosso culto ao Senhor nas nossas ações, escola, trabalho, mercado, onde quer que possamos estar. Lembrando que estamos fazendo esse momento menor, né? Nossa programação aos domingos tem aula dominical, depois o culto, onde tomamos aí 1h30, 1h50, e hoje fazemos esse culto de adoração ao nosso Deus, essa reunião em 50 minutos.
diminuindo o tempo, mas dando essa oportunidade para que nós todos possamos estar participando. É importante você estar participando desde o início, convidando os irmãos que não estamos. Temos a nossa programação na quarta-feira, também às 20 horas. O nosso grupo de WhatsApp, onde estamos com pedidos de oração, comunicação da igreja. Então é importante esse envolvimento neste momento, já que estamos tão limitados a estar juntos, né, onde realmente o aprendizado é melhor, o diálogo, o aperto de mão, o abraço fraternal. Então é um momento difícil. Precisamos então se reinventar um pouco, se inovar nessa questão para estarmos juntos. Mas a nossa adoração a Deus, obviamente, é em espírito e ela é constante, então ela deve estar do mesmo jeito. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus do céu Todo-Poderoso, nós somos agradecidos por estarmos juntos, mesmo que separados à distância em nossos lares, mas unidos em um só propósito. Seja com toda a congregação do Senhor, seja com todos os teus filhos, todos os teus servos, seja com as pessoas que estão conosco hoje, como ouvinte, nos ouvindo, que o Senhor possa abençoar, guardar essas pessoas, suas famílias, livres de todo mal e perigo, e deles oportunidades, Senhor, para conhecer da sua palavra, para realmente desfrutar de estar no seu reino. Abençoe e guarda a sua igreja, seja com todos, nos abençoe, nos livre de todos esses males, essas doenças tão recorrentes, tão comuns em nosso meio, mas livre, Senhor, se for para a honra e glória do Senhor, se for assim que o Senhor deseja, livre toda a igreja do Senhor, nossos amigos que estão aqui, nossas famílias, e nós pedimos por cada um, e pedimos e agradecemos já, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar o cântico de encerramento. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Aleluia, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é